Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre protocolos, o que são protocolos dentro do Elixir. Antes de a gente avançar um pouco mais sobre protocolos, é importante saber o que significa polimorfismo. O que é polimorfismo e o porquê protocolos estão associados a essa característica, esse atributo, de linguagem de programação que é o polimorfismo. Polimorfismo, entre outras coisas, entre outras palavras, de uma maneira resumida, é o chamar um mesmo método, uma mesma função, uma mesma, vamos dizer assim, execução de algo, certo? Para determinados tipos distintos de valores. Por exemplo, se eu quero imprimir na tela um string, então ele vai se comportar de determinado jeito, e eu utilizo a mesma função de chamar imprimir na tela. Se eu quero imprimir na tela um inteiro, ele vai também se comportar dessa maneira distinta, tá? Como exemplo disso, esse imprimir na tela, a gente vai construir algo mais prático, mas como exemplo eu quero demonstrar usando realmente somente o EX nesse momento aqui, tá? E demonstrar para vocês o que eu estou falando sobre polimorfismo, entrando aqui no EX, se eu por acaso quiser mostrar na tela ou imprimir com IO Inspect, com IO Puts, que na verdade é o que imprime uma string, o IO Puts imprimir uma string, valor, uma string porque está entre aspas, ele vai imprimir tranquilamente, Se eu quiser imprimir um inteiro, ele vai imprimir tranquilamente. Se eu colocar um átomo, ele vai imprimir, mas se eu colocar uma tupla, será que ele vai imprimir? Não vai imprimir e dá um erro de protocolo, dizendo que string chars não está implementado para uma tupla, para o tipo tupla, tá? Então, a gente consegue perceber que isso, de certa forma, é bem declarativo, Dentro do Elixir, a gente consegue realmente definir um polimorfismo, Definir um protocolo que se comporta dessa forma. Então, no final do vídeo eu volto a esse exemplo e a gente consegue definir uma implementação específica para esse protocolo, e aí ele vai funcionar a todo o meu nível de código, tá? Mas agora eu quero mostrar para vocês como criar um protocolo do zero, e porque isso é importante, e qual é o fundamento de um protocolo ali. Por que não criar uma função que já tenha todos esses comportamentos, Por que criar um protocolo? Vou mostrar isso na prática para a gente ver como é interessante. Vou sair aqui do EX, vou criar o nosso projetinho aqui, Mix New Elixir 35. Se eu não me engano, esse é o vídeo 35, beleza? Criei o projeto e vamos aqui então entrar no nosso projeto. Vou entrar aqui na pasta para não ter problema. Elixir 35. Vamos aqui e eu vou criar o nosso arquivo de prot module. Pronto. Vou chamar assim, tá? Eu vou chamar um módulo. Deixa eu tirar isso aqui. Sou muito criativo, tá? Def module, prot module é minha função. Por que eu chamei isso aqui? Porque isso aqui não vai ser um protocolo, certo? Isso aqui vai ser um módulo que vamos supor que eu não tenho protocolo ainda, que eu não implementei nenhum protocolo e realmente eu não implementei, mas vamos primeiro entender como é que funcionaria sem protocolos e depois ver qual é a vantagem de utilizar um protocolo nesse caso, tá bom? Então, eu quero fazer um módulo, é o meu prot module, que vai imprimir na tela, E é baseado em determinados tipos, Ele vai ter um comportamento distinto. Então, dentro do Elixir, assim como no Erlang, a gente tem o que a gente chama de overload functions, Ou seja, funções que podem ter vários cabeçalhos, Então, vamos utilizar desse princípio para criar nossa função de impressão na tela. Impressão. E eu vou imprimir agora um valor, que esse valor obrigatoriamente ele vai ser um binary, vai ser um binário, certo? E aí eu imprimo na tela. Na realidade eu devolvo uma string, eu vou colocar assim. Vou imprimir na tela, não tem importância. Vou imprimir na tela com IO Puts value. Pronto. Beleza? Ficou claro isso aqui? Ok, vou salvar minha função, meu módulo, e vou recompilar o meu Elixir. Aliás, vou entrar no Elixir, não entrei ainda no Mix, no nosso projeto Mix. E agora eu posso executar o nosso módulo prot module
impressão. E aí eu boto um string. É uma string porque está entre aspas, tá? E aí, deu certo. Se eu coloco aqui um número, o que ele vai dizer? Não existe uma cláusula específica para essa função sendo número, certo? Não existe uma cláusula específica. Aí o que eu faço? Eu entro no meu módulo, prot_module, e acrescento a minha cláusula específica. Impressão quando for um número. Poderia ser quando fosse um inteiro, mas vai ser o mesmo comportamento de número, né? Tanto flutuante quanto inteiro. Então vou botar logo o número, que daí eu já garanto. Que eu sei que o meu IOPUTS ele vai imprimir tranquilamente bem usando um número, né? Eu espero que funcione assim, né? Na verdade não testei para float, né? Testou para inteiro. Mas tudo bem, vamos imprimir um número agora. Agora ele imprime. Vamos ver se imprime um float. Imprime também. Mas vamos ver se imprime uma lista. Não imprime uma lista. Tá vendo? Então a gente vai ter que adicionar cláusulas específicas toda vez que não atender, toda vez que a nossa função não atender ali o esperado, né? Aí se for lista, o que eu faço aqui? Eu dou um enum join aqui na função, né? Eu já começo a trabalhar com comportamentos dedicados, né? Ou seja, a cada tipo eu tenho um comportamento específico que eu tenho que trabalhar. No caso aqui, eu não tenho certeza se o IOPUTS ele vai imprimir uma lista de uma maneira aceitável, né? Vamos só verificar aqui, né? Ele imprime, mas ele fica diferente, né? Como ficou diferente. Por isso eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um enum join e vou dizer que o meu velho, que agora é uma lista, ele vai ser separado por vírgulas, e aí então eu imprimo na tela ali essa string, tá? Então vamos recompilar aqui. Melhor deixar uma coisa bem explícita, né, porque daí a gente sabe, ó, vai imprimir exatamente do jeito que a gente esperou, né? Uma lista 1, 2, 3 separados por vírgula, entende? Então a gente consegue ir implementando aqui. A questão é, a gente imagina que a gente não tenha acesso, né? Mesmo que for dentro do seu código, você vai ter acesso, né? Você vai ter acesso a esse módulo aqui, poder implementar ele e poder modificar ele, mas em algum momento pode ser que isso não seja tão possível. Você ter acesso ao módulo, porque esse módulo ele faz parte de uma biblioteca que você construiu e disponibilizou para a comunidade. Então, como é que a pessoa vai implementar uma coisa muito específica, né, que você não conseguiu prever naquela época? Tudo bem, ela vai propor a sua biblioteca e você vai adicionar depois, né? Mas como é que ela vai resolver esse problema dentro do próprio código dela, sem necessariamente ter um fluxo de propor ainda, né? E depois obter isso, né? Claro, ela vai fazer um fork no seu Git, tem todo um fluxo que você pode fazer isso. Mas dentro do Elixir tem algo que já prevê isso, né? Que isso por si só, esse comportamento de uma única função trabalhar com vários tipos distintos e ter execuções distintas, como aqui no caso do list, né? Se for um list, esse comportamento aqui é um comportamento de polimorfismo e eu consigo fazer isso de uma maneira tranquila utilizando os protocolos. Então vamos fazer o mesmo exemplo utilizando protocolos, tá bom? Então eu vou aqui criar um novo arquivo chamado de prot é x def, não é mais def module, mas def protocol. Deixa eu ficar pronto, ficou colorido, tá perfeito, né? Não tem erro de código. Não dá para se confiar nisso, tá? Só uma brincadeira. Def protocol prot. Então definir é como se estivesse definindo um módulo, tá? Mas eu estou definindo um protocolo, então vai ter um comportamento um pouco diferente, né? E aí o que eu faço? Eu digo que esse prot, né, ele vai ter a minha função impressão, semelhante a esse, tá? Então vai ter def impressão, tá bom? E basicamente ele vai receber um valor, tá bom? Então esse prot ele vai ter uma função def impressão e vai ter um valor. Então eu estou definindo o cabeçalho principal da minha função. Lembra que a gente falou isso no caso de funções, né? Que a gente pode definir um cabeçalho e aí todo o resto da função ele vai ser fundamentado por esse cabeçalho, tá? Então a gente consegue fazer isso, certo? Então isso aqui
não executa a função. Isso aqui define o cabeçalho da função. Define que toda a minha função abaixo ela vai ter o mesmo quantidade de argumentos, etc e tal. Então, isso aqui é importante dentro de um protocolo. Deixa eu salvar isso aqui só para ficar salvo. E aqui no protocolo, então, eu defino o meu cabeçalho. E aí eu posso botar um spec só para facilitar a visualização de um outro dev que vai utilizar ali, né? Então, eu vou botar um spec aqui, dizer que impressão, ele recebe um valor, né? Que pode ser um N aqui, né? Pode ser um N, que pode ser, sei lá, qualquer tipo, certo? Inclusive pode ser um T, um tipo T, né? Um tipo qualquer. E ele vai devolver, e daí eu posso garantir, né? Por exemplo, eu estou garantindo aqui que ele vai devolver sempre na tela, né? Um value, mas ele na verdade devolve um OK, porque eu estou sempre... a resolução de um IOPUTS é sempre um OK, tá? E eu vou fazer isso, ele vai devolver um OK, né? Então ele sempre vai devolver um OK, tá? Beleza, pronto, defini meu protocolo. Então vamos avançando aqui, salvei, vamos recompilar e ver o que acontece aqui. Então eu tenho o prot module, e aí eu consigo imprimir, né, impressão de uma string, beleza? E agora eu tenho o meu prot, que também é um módulo, tá vendo? É um módulo, ó, ele se comporta como um módulo, só que ele tem a função impressão, que a gente definiu como cabeçalho da função aqui, como fundamento, né? Ou seja, ter uma função impressão faz parte do prot module, né? Do módulo prot. Só que essa função não tem execução, né? Ou seja, ela recebe um valor, né? Porque está definido no cabeçalho, mas ela não faz nada, né? Ela é um protocolo que não está implementado para o tipo string. Então, não por causa do nome string, né? O tipo bitstring. Então, a gente começa a entender que o protocolo ele vai trabalhar já voltado para essas questões dos tipos de valores. Então, se o valor do tipo do valor não foi implementado, então ele simplesmente não vai executar e vai estourar esse erro aqui, tá? Então, semelhante e a gente volta para o início do nosso exemplo de tudo, né, do nosso vídeo, que a gente falou do IOPUTS, um átomo value, que ele diz aqui, ó, que eu esqueci de novo do... Esperem ainda. O que ele diz aqui, ó? Ele diz que, claro, ficou assim porque eu esqueci do aspas, tá? Ignorem. E aí ele diz que a tupla não está implementada para esse tipo de protocolo, que é o string chars, né? O string chars é como se fosse um módulo ali, né, que não implementa a tupla, implementa outros tipos, mas não tupla. Então, o que eu queria mostrar era isso. Então, a gente definiu um protocolo que não implementa a execução dessa função em nenhum tipo, certo? Deixa eu dar um clear aqui, pronto. Então, estou retornando mais uma vez, defini um protocolo que não implementa a impressão, que é essa função, né, em nenhum tipo. No entanto, ele recebe isso, ele tem essa função, mas ele não implementa, ele não executa para nenhum tipo específico. Então, vamos começar a adicionar nossos tipos. E aí percebam que isso é interessante, porque eu não preciso mais entrar na minha definição de protocolo para adicionar novos tipos. Eu consigo adicionar novos tipos criando funções, módulos específicos, né? Ou seja, não módulos, mas arquivos específicos, locais diferenciados. Eu não preciso necessariamente entrar aqui dentro. Eu posso, sim, escrever no mesmo arquivo, porque não é o arquivo que define o módulo, diferente de outras linguagens de programação. Não é o arquivo que define o módulo. Quem define o módulo é a função defProtocol, nesse caso, ou defModule. Então eu posso criar aqui um outro módulo aqui, um outro protocolo aqui no mesmo arquivo. No caso, a gente vai criar o quê? Uma implementação de um protocolo específico. E a gente vai usar a palavra-chave def e MPL de implementação, certo? Então, definir uma implementação, que é o defimpl. E eu vou definir uma implementação para que protocolo? Para o prot, que é o meu protocolo, certo? E eu vou definir para que tipo, né? Eu vou definir para o prot e vou definir para o tipo bitstring. Bitstring. Pronto. Beleza? Então, para o tipo bitstring, a minha função defImpressão
ela vai ter o seguinte comportamento. Ela vai né? Ela vai dar um IOPuts no value, porque não tem muito o que fazer, certo? E ela vai retornar um OK, porque o meu IOPuts vai fazer isso. Então, para o tipo bitstring dentro de prot, a função impressão, porque eu só tenho essa, vai se comportar de tal modo, certo? Eu vou salvar isso, vamos recompilar e vamos executar prot impressão string, tá bom? Eu vou apertar simplesmente Enter. E agora ele imprimiu. Se eu botar um número, deu um erro porque no inteiro ele não foi implementado nesse protocolo. Só que dessa vez a gente vai implementar, mas a gente vai implementar em um outro arquivo para você perceber que eu posso implementar em qualquer lugar do meu projeto, que uma vez compilado, esse protocolo, essa implementação, ela vai estar disponível, tá? Eu vou implementar aqui prot integer. Eu vou até botar assim, ó, prot integer. E eu poderia até, por exemplo, implementações, implements. Posso botar assim, né, para ficar organizado, porque não é a pasta, não é o nome do arquivo que define o módulo, que define a implementação, tá? É só questão de organização. Então eu posso simplesmente colocar aqui fora def impl e colocar aqui para o prot quando, né, ou for, né, quando for um integer, certo? E aí quando for um integer, o que vai acontecer? A minha função de impressão value, ele vai ter o seguinte comportamento. No caso aqui vai ser o mesmo comportamento, porque a gente sabe que o IOPuts aceita, né? Eu posso até fazer o seguinte, como são implementações simples, eu vou botar implement prot implements. Pronto. E aí eu posso definir várias implementações aqui. Vou implementar aqui para a lista. Certo? E aí para a lista eu vou fazer... Aqui eu tinha esquecido inclusive de fazer um do, né? Aqui é um do. E aqui eu coloco o meu enum map value, porque eu sei que o value é uma lista nesse caso, certo? E eu... enum map não, desculpa, enum join, tá? Enum join. E aí o join eu vou botar uma vírgula e espaço. E aí ele vai para o IOPuts, para a gente ter aquele comportamento que a gente já fez, tá? Então eu vou recompilar aqui, a gente vai ver que o prot impressão número tá ok e o prot impressão lista perfeito também. O prot impressão tupla, deixa eu ajeitar melhor aqui, tupla. Será que tá ok? Não, não está ok porque a gente não implementou. Esse eu vou deixar para você implementar, para você fazer esses exercícios e desenvolver melhor esse conhecimento, tá? Beleza? Então, voltando para aquele exemplo inicial, vamos, que é o seguinte, ó, um IOPuts de uma tupla, tá? Ok, value. O que vai acontecer? Ele simplesmente vai dizer que o protocolo string chars não está implementado para uma tupla. Então a gente vai implementar, né? Agora string chars, que função que tem o string chars aqui? Ó, toString, né? Então o que acontece? Essa função toString ela não está implementada para tupla. E a gente vai implementar agora aqui, ó, new file, e aí eu vou definir esse nome de arquivo só para facilitar. Percebam que string chars não é uma função que eu criei, não é um módulo que eu criei. String chars foi criado e está no core do Elixir. Então eu vou implementar algo que não é meu. Isso é legal do polimorfismo, né? Eu implemento algo que não está no meu projeto, certo? Então string chars implements x é o nome que eu estou dando para facilitar. Def impl string chars for tuple, que é uma tupla. E aí eu vou implementar que função? Eu vou implementar o toString, que é a função que gritou ali dizendo que não existe uma conversão para toString, né, para string de uma tupla. Então eu vou implementar o toString, que ele é um /1, né, toString
value. Agora eu sei que esse value é uma tupla. Então, se eu sei que é uma tupla, eu vou assumir aqui internamente comigo que ela é uma tupla. Então, eu vou usar a função tuple to list. E aí eu vou dar um enum join, como a gente já viu essa função aqui. E a gente vai ter, então, aqui nesse momento uma string, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar no início e no final dessa string. Para isso eu vou definir aqui uma variável e armazenar o valor dela aqui dentro, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que a minha tupla, quando ela for exibida, ela não seja exibida tipo ok, value, seja exibida assim, ó, com um parênteses, porque daí eu vou reconhecer visualmente que ela vai ser uma tupla. Ou mesmo posso botar do jeito que é uma tupla dentro do Elixir, né, com chaves. Então eu vou fazer esse tipo de exibição. Então eu vou devolver aqui, porque ele vai devolver uma string, tá? A gente pode até ver aqui que tipo de retorno o toString espera, tá? Ele realmente espera uma string, tá bom? Ele espera uma string. Então ele vai devolver aqui uma string. Então vamos colocar aqui as chaves, né? E agora eu vou colocar o meu valor. Beleza? E aí eu salvo a minha implementação para tupla. E vamos ver o que acontece. Eu vou recompilar. Beleza? E agora eu vou fazer o maior puts de uma tupla. E agora ele vai imprimir na tela a minha tupla e funcionando perfeitamente bem. Percebam que eu não criei esse protocolo, eu apenas implementei o protocolo. Então o protocolo é basicamente isso, e essa é a grande diferença de protocolo e de módulo, né? Então perceba que eu fiz um módulo aqui e toda vez que eu tenho que implementar uma nova função, eu tenho que chegar no módulo e adicionar. No protocolo eu não preciso disso, eu posso simplesmente implementar uma execução da função para determinado tipo sem necessariamente eu ter que entrar no módulo principal. Mesmo porque o nosso módulo principal é só o cabeçalho das funções, né? Ele não tem implementação aqui, tá bom? Então é basicamente isso, né? Eu quis passar para vocês. E com isso, como eu estou dando sequência, né, no Elixir School, só não falamos então de Umbrella até agora, até esse vídeo não falamos de Umbrella ainda, vamos deixar para depois, né, para um outro momento, mas concluímos ali básicos, intermediário e avançado. Então a gente já conseguiu dar e fornecer, através desse vídeo, todos os fundamentos necessários para você ter e poder desenvolver aplicações ali com qualidade, porque você tem toda a sintaxe e também alguns exemplos, né? Então espero que essa playlist tenha lhe sido útil até agora, né? A gente ainda vai continuar com mais alguns vídeos sobre teste, né? E depois então a gente vai fazer vídeos à parte de determinadas bibliotecas que são importantes você conhecer e saber como utilizá-las da melhor forma possível, tá bom? Então espero que tenha gostado. Curta esse vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com as pessoas que estão aprendendo, que você conhece, né? Para que eles tenham realmente acesso a um conteúdo em português, que é muito difícil dentro do Elixir, assim, ter esse conteúdo disponível, e essa foi a dor que eu estou tentando ajudar a colaborar aí para que resolva essa dor, né? A gente tem material completo de Elixir em português. E qualquer dúvida, você já sabe, pode deixar nos comentários, eu estarei respondendo, estarei dando essa atenção aí para ajudar você a sanar essas dificuldades, né? Não vamos parar por aqui com os vídeos, ainda vai ter muitos outros vídeos sobre Elixir, né? Sobre linguagens de programação em geral também, principalmente funcional, porque é o que nos dá a garantia ali de que as coisas vão estar mais ou menos encaminhadas ou certas, né, evitando um pouco a quebra, principalmente linguagem pura. Infelizmente o Elixir não traz isso de totalmente pura, mas a gente consegue, através de uma estratégia de desenvolvimento, né, tentar deixar o mais puro possível, né? Tá bom? Então até o próximo vídeo, nos vemos lá.